E como trabalhar essa sociedade? Porque é uma geração que está passando por esse processo, agora as crianças, e muitas vezes os pais também passaram por isso, e eles não têm o conhecimento que, nossa, eu passei pela adultização, estou fazendo meu filho passar por isso, e às vezes para a criança é até legal. Nossa, eu sou mocinha, todo mundo gosta de conversar, fala que eu converso direitinho, né, perante os vizinhos, a sociedade. Então, como falar isso é errado, como tratar, como bloquear isso, né, parar? Muito boa a sua pergunta, né? Então, vamos contextualizar primeiro. Olha o que a gente tem vivido. As relações sociais, elas estão sendo mediadas por essa concepção de rede, né? Então, a criança, ela tem acesso às informações, assim, o tempo todo e em tempo real. Então, não é igual antigamente, que a notícia ou a experiência chegava depois. Não, está junto, ela está vivendo, ela está tendo contato com as coisas do adulto, até antes do adulto, né? Porque ela está ali mais conectada do que qualquer pessoa, né? Então, ela está exposta. A gente não vai poder falar, olha, não vê televisão, não entra na internet, não faz isso, não tem Orkut, não tem isso. É muito difícil você impedir isso, até porque essas crianças já nasceram nessa geração, né, de tecnologia. Não vai dar para falar, não pode fazer isso. Agora, a gente tem que pôr limites. Isso é uma coisa antiguíssima que todo pai e toda mãe tem que fazer. Então, até onde a criança pode ir, os pais têm que avaliar. Então, olha, isso não pode avançar esse limite, eu tenho que dar um pouco de limite para a criança. Tem que falar não. Não, isso não pode, isso não deve, não é idade ainda. Então, tem que dizer não. Os pais têm uma grande responsabilidade em prover o estado psíquico da criança, né? Não é só colocar na escola, não é só alimentar, não é só levar para nadar, para ficar fazendo atividade física, não é só aumentar a cultura da criança, levar ali e tal. Também tem que prover psiquicamente. Quem faz isso são os pais. O não eu vejo muito ausente na vida das crianças, né? Até mesmo o pai acaba cedendo mais para compensar a ausência dele em casa, na presença do filho, não é isso? Então, como que ele compensa? Ou ele deixa a criança fazer mais ou menos o que ela quer, né? Ou tudo que ela quer, e fala, o que você está precisando, filhinho, o que você quer, vamos comer fora, vamos comprar uma coisa. Saiu o melhor, como fala, videogame, ele já estava comprando, tal, não sei o quê, papá. Então, o não, os limites, o pai e a mãe têm que mostrar. Ou o cuidador, né? O cuidador tem que mostrar, porque às vezes nem é o pai e a mãe que está com a criança, tem vários cuidadores, tem que saber dizer o não. Eu acho que as pessoas não estão sabendo dizer muito bem o não, né? Acho que é isso que você está querendo dizer, que momento dizer o não. Porque, vai frustrar, como que fala, que vai deixar traumatizado. O não deixa ninguém traumatizado. O não só dá limites, né? O que causa trauma são outras coisas. Então, a gente tem que saber dizer o não, porque as crianças estão expostas. Está aí, né? Cabe a nós, adultos, né, mostrar os limites. Nenhuma criança vem ao mundo sabendo quais são os limites que ela tem que ter, né? Então, primeiro ela é bonitinha, como você falou. Ela é bonitinha, ela fala tudo e tal. Depois ela vai falar coisas que não estão sendo muito interessantes em determinado momento. Aí, nossa, olha o que ela está falando. Aí vai dizer, olha, está inconveniente. E depois até pode evoluir e falar, nossa, essa menina não tem educação, esse menino não tem educação. Ou depois você pode até evoluir, nossa, que mau caráter. Não é isso, né? É que ele não teve limites. Não sabe se comportar em determinadas situações. Não, ele não sabe, não aprendeu limites. Então, criança precisa ter limite. Criança tem que ser criança, né? Ela vai ficar adulta mais cedo? Vai, isso não vai ter jeito, isso acho que é do nosso tempo. A gente tem que entender que o nosso tempo é assim mesmo, ele é corrido, ele é imediatista, é tudo muito rápido, né? Então, elas estão representando toda essa rapidez e velocidade do nosso tempo. Só que a estrutura psíquica dela não permite que ela faça isso de forma tranquila. A nossa estrutura biológica também ainda não está assim. Então, nós temos um cérebro
E, neurologicamente, a gente precisa viver experiências tranquilamente para fazer as sinapses necessárias, desenvolver os neurônios, para que os pensamentos e as rotas de pensamento, desenvolver inteligência sejam beneficiadas. Então, a criança precisa viver isso. Ela finge que é papai e que é mamãe? Finge, ela imita papai e mamãe em determinada Porque é uma referência, época. né? Exatamente, porque é referência. Então, pai e mãe é sempre referência. Então, vão ser sempre. Se os pais também são muito sem limites, as crianças também serão sem limites. Elas não, é no pai e na mãe que ela está, ou no adulto cuidador. Então, criança precisa do adulto para crescer. Criança precisa do adulto para aprender a ser um adulto, mas no futuro. Então, existe um percurso que ela tem que tranquilamente transcorrer, brincar, descansar, se alimentar, enfim. E ser provida também psiquicamente com as experiências que os pais falam. Não pode, isso pode, vamos em tal lugar, hoje pode, amanhã não. Né? Assim, ensinando para a criança que tem momentos que eu posso fazer alguma coisa e outros momentos que eu não posso. Né? E aí ela pode ser um adulto mais tranquilo, com bastante referência de mundo para poder atuar no mundo. Agora, quando isso é cortado, como está acontecendo, né? E aqui não tem diferença de classe social, porque se a gente for na população menos favorecida, a gente vai encontrar as crianças que trabalham nos faróis, que têm que vender muito as novas. Coisas. Novinhas, 9 anos já estão ali batalhando para quê? Para manter a família, ajudar a manter a família. Essas também estão sofrendo. Essas queriam estar brincando e estar na escola. Agora, vamos olhar a classe mais favorecida, a população mais favorecida. Essas também estão sofrendo. Por quê? Elas têm uma agenda para cumprir, porque elas precisam depois arrumar um bom trabalho. Eu preciso estar preparado para um trabalho. Isso já está trazendo estresse para a criança. Vai ter um momento que ela vai ter que decidir pela profissão. Ela já está sofrendo desde pequenininha. E isso é muito preocupante, né? Eu estive lendo recentemente e dizem que o Japão é onde tem o índice mais alto de suicídio infantil. Né? Então, a gente vê o Japão assim, que cobra-se muito do profissional, que cobra-se muito em educação, e é um risco, porque a gente no Brasil, a gente está caminhando para isso, para essa cobrança abusiva das crianças. Elas crescem com essa pressão, olha, o que você vai fazer quando crescer, qual o caminho você vai seguir, depois você está na faculdade, você já está estagiando, já arranjou um emprego, então é uma cobrança constante, né? E a gente tem que tomar um cuidado com isso. Então, isso também são aspectos de que a criança está sendo levada a tornar-se adulto mais precocemente. Teve uma pesquisa, acho que foi feita esse ano pela Datafolha, que perguntou para as crianças entre acho que 12 e 14 anos do que elas tinham medo. Olha, elas disseram que, além de assombração, essas coisas todas, né, ressalta-se que elas têm medo de ficar desempregadas, de serem adultos desempregados. Nossa, uma preocupação que jamais deveria passar pela cabeça da criança. Você vê, realmente as crianças estão sofrendo esse processo. Então, elas estão já preocupadas com o futuro que, poxa, não era para esse momento delas estarem preocupadas. Poxa, eu não quero ser um adulto desempregado. Então, é sofrimento. Eles entram na fase adulta frustrados já, né? Com aquele medo. E antes, quando você perguntava para uma criança, o que você vai ser quando crescer? Ela tinha até uma referência. Ah, vou ser professora, uma hora veterinária. Normalmente elas falam isso, né? Eu sou veterinária. Agora, não sei o que eu vou ser quando eu crescer. Eu só não quero ser um adulto, uma pessoa desempregada. Então, está muito complicada essa parte. A gente precisa pensar um pouco mais nas crianças. Não é à toa. Embora tenha tudo isso, por um outro lado, existe toda uma preocupação legal com a criança, né? Então, tem aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem falando que a criança tem o direito de ser criança. Então, vamos dar a ela o direito de ser criança, dela, né, vivenciar esse direito.